A paz do Senhor a todos. Estamos felizes em estar mais uma vez aqui com vocês neste programa Acessibilidade em Ação. Gostaríamos de destacar que você pode acompanhar este programa pelo canal 126 da TV Manaim, no canal 85 da Sky, Nova Parabólica, além também de estar disponível no canal do YouTube da Igreja Cristã Maranata. Pedimos aos irmãos que enviem suas contribuições e experiências sobre acessibilidade para o e-mail acessibilidade@presbiterio.org.br. A sua participação é fundamental. Agora, preparem-se para uma conversa esclarecedora. Hoje, a doutora Gabriela Apolo, fisioterapeuta, especialista em fisioterapia cardiorrespiratória e pós-graduada em síndrome de Down, falará sobre a síndrome de Down e a trissomia 21, esclarecendo sobre esses conceitos. Além disso, vocês saberão sobre a importância do acolhimento e do apoio às pessoas com essa condição. Não percam a oportunidade de expandir o conhecimento. Agradecemos a todos por estarem conosco e vamos ouvir estas informações valiosas. Doutora Gabriela, a paz do Senhor, doutora. Paz do Senhor, Leonice. Paz do Senhor a todos os irmãos que acompanham o programa Acessibilidade em Ação. Hoje vamos falar um pouco sobre a trissomia do cromossomo 21, ou a síndrome de Down. Vamos ler um texto da Palavra do Senhor que está em Êxodo, capítulo 4, verso 11, que diz: E disse-lhe o Senhor, quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou surdo, ou que vê, ou cego? Não sou eu o Senhor? Moisés estava diante de uma situação, diante de um chamado do Senhor para ir falar a Faraó. Mas ele não se sentia capaz. Ele dizia, eu não sou eloquente. Sou pesado de boca, pesado de língua. E muitas vezes, diante de um chamado, nós nos sentimos assim, incapazes. Mas o Senhor não nos chama pela nossa capacidade de oratória, pela nossa eloquência, pelos nossos diplomas. O Senhor nos chama para realizar uma obra, porque assim como Ele disse para Moisés, Ele diz para nós também, eu serei com a sua boca e te ensinarei o que hás de falar. E assim, o Senhor vai nos ensinar nesse trabalho de acessibilidade a cuidar e acolher os nossos irmãos com a trissomia do cromossomo 21. Vamos entender o que é um cromossomo. O cromossomo é uma estrutura que está lá no núcleo da célula e que carrega o nosso material genético, DNA. O DNA, ele é responsável por determinar as nossas características, cor do cabelo, cor dos olhos, estatura, formato do nariz, da boca, e também determinar o nosso sexo biológico, homem ou mulher. E podemos dizer como salmista, fomos formados de um modo terrível e maravilhoso. Mas a trissomia do cromossomo 21, o que é isso? É um cromossomo a mais no par 21. E isso acontece a cada 700 nascidos vivos. Uma pessoa tem a síndrome de Down, tem a trissomia do cromossomo 21. Hoje no Brasil, cerca de 300 mil pessoas. Essa síndrome foi descrita por John Landon Down e outros pesquisadores na sua sequência vieram estudando. O que é importante entender é que numa fase diagnóstica, essa família precisa sim ser direcionada para o aconselhamento genético e a avaliação da possibilidade de ter um novo filho com a mesma síndrome. A síndrome de Down está ancorada em 3 pilares: as características fenotípicas, que são as nossas características externas. Então, eles têm características similares: olhos amendoados, baixa estatura, nariz achatado, boca pequena, língua grande. São pessoas que têm um pouquinho mais de peso, tendência, à obesidade. Então, são características físicas. Uma outra característica comum aos indivíduos é a hipotonia. São
músculos mais frouxos, o tônus do músculo é mais baixo, mais fraco. Articulações são mais móveis, os ligamentos mais frouxos, e isso pode predispor a algumas lesões. Outra condição é a deficiência intelectual, que pode ser leve, moderada ou grave, e está presente em 100% dos casos. Mas como eu vou acolher os nossos irmãos? Qual é o requisito? Eu preciso saber grandes coisas da síndrome de Down? Não, eu preciso do amor. O Senhor diz na sua palavra, um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros. Mas o acolhimento pode sim ser melhorado através do conhecimento. Então vamos dividir o acolhimento em algumas fases. Fase pré-natal e neonatal, que vai desde a gestação aos primeiros dias. A fase da infância, adolescência, juventude, vida adulta e envelhecimento, com as suas particularidades. Como vemos na imagem a seguir, a hipótese diagnóstica, ela começa ali no primeiro exame morfológico, onde a translucência nucal é aumentada nessas crianças. Isso pode ser um indicativo, sim, de síndrome de Down, dentre outras síndromes. A confirmação vem através do exame de cariótipo, com a presença de um cromossoma a mais no par 21. E desde esse momento, essas famílias já podem ser acolhidas, podem ser recebidas dentro das suas condições, das suas dores, das suas queixas, da sua desconstrução daquele filho que foi idealizado para o filho real, para o filho esperado. E acolher essa quebra psicológica e mostrar a essas famílias que há uma gama de oportunidades e de possibilidades e de uma vida absolutamente feliz na presença do Senhor. E esse bebê chega para essa família, as adaptações iniciais, no dia a dia, o aleitamento materno, as noites mal dormidas. E como podemos acolher nesse período? Um ponto muito importante que deve ter atenção dos irmãos é a questão da amamentação. Porque a amamentação, podemos ver no slide, tem diversos benefícios, a começar pela imunidade, os anticorpos maternos ali transmitidos para a criança, a nutrição, a deglutição, o fortalecimento dos músculos da mastigação e da fala, e no futuro uma menor respiração oral, porque essas crianças tendem a ficar com a boca mais aberta e respirar mais pela boca. Então a amamentação tem esse papel fundamental de interferir em todos esses pontos citados. E como a gente pode, no ambiente da igreja do Manaim, acolher essas pessoas? O trabalho de assistência a grávidas pode acompanhar essas mães desde o período pré-natal. As senhoras podem trazer para essas mães, talvez trazer uma refeição, talvez ficar um pouco com esse bebê para essa mãe descansar. As professoras de bebês no culto podem acompanhar esses bebês, ficar com eles. Olha, mãe, hoje eu vou ficar com o teu bebê para que você consiga assistir o culto de uma forma mais confortável, dar acolhida e viabilizar no ambiente da igreja um ambiente que essa mãe consiga amamentar quando for necessário. Temos também na infância, podemos fazer o estímulo através de contraste. Por quê? A visão do bebê não é uma visão muito clara ainda. Essa visão vai ser melhorada aí em torno de 6, 7 meses, como vemos no slide. E podemos sim trazer esse bebê para uma posição que ele veja o ambiente, que ele tenha um maior campo de visão. Ao invés de pegar o bebê no colo e deixar ele com a visão limitada para o meu corpo, eu coloco esse bebê vendo o ambiente. Além disso, essas crianças possuem os marcos motores atrasados. Então, vai demorar um pouco mais para sustentar a cabeça, para sentar, para ajoelhar, ficar em pé, para pular. Essas crianças também têm dificuldade na deglutição, na articulação da fala.
vocês vão ver crianças que aí em torno de 3, 4 anos ainda tem poucos vocábulos, um repertório verbal pequeno, dificuldade em memorizar e um curto tempo de atenção. E aí, como eu posso fazer isso no ambiente da sala? Eu posso posicionar essa criança de barriguinha para baixo, apoiar na sua própria mantinha e colocar o objeto que eu quero trabalhar aqui na frente dela. Melhorar esse campo de visão, despertar o interesse por pegar o objeto e dessa forma eu ajudo essa criança no controle de cabeça, porque ela abaixa e tenta levantar de acordo com o estímulo que é dado, seja som, seja o louvor, seja o tocar do instrumento. A gente vai estar estimulando essa criança com um simples posicionamento e também sentando essa criança de uma forma confortável, de forma que a cabecinha dela fique protegida através do nosso corpo. Podemos ainda perceber que essas famílias estão diante de um esgotamento físico e emocional, porque essa criança precisa ir para terapias e às vezes inúmeras terapias e as famílias estão diante de alguns conflitos. Será que o meu filho tem vaga na rede SUS? Ou o meu convênio proporciona aquilo que ele necessita? Diante de brigas judiciais ou tratamentos concedidos através de liminares. Então, essas famílias estão com enfrentamentos de questões financeiras junto a convênio ou vagas públicas para terapia. E, ao mesmo tempo, essas crianças precisam, sim, ser estimuladas. Então, essas famílias devem, sim, ser encorajadas, apoiadas no seu esgotamento físico e emocional. Além disso, são crianças que internam com mais frequência, muitas vezes precisam ser submetidas a procedimentos cirúrgicos e devemos também evitar comparações entre as crianças. O meu filho andou com 1 ano, seu filho não anda ainda. Esse tipo de comparação deve ser evitada ou abolida do nosso meio. Nós podemos ver ainda que no ambiente da igreja podemos estimular as crianças através dos louvores. Então, eu estou com a criança, eu posso acompanhá-la. Eu vou subir, estou dando uma direção, eu vou subir, pois a trombeta escutarei. Essa criança está percebendo ali partes do corpo, o ouvido, e isso reforça o aprendizado. E lá nas nuvens estou mostrando que está lá no céu, dando coordenação, ritmo através dos louvores, através de trabalhar um simples chocalho. Ou podemos trazer também um sabão. Então, o sabão, você colocou a textura na mão e trabalhou aquela textura. Isso reforçou o ensino. O sabão lava o meu rostinho, o meu pezinho e a minha mão. E Jesus quer lavar o coração. Então, isso é muito importante no reforço do aprendizado e nós podemos trazer isso sim para a aula e estimular com que os pais em casa também façam isso com as crianças. Trazer também animais da Bíblia, brinquedos do dia a dia, uma ovelhinha, cavalo, ou podemos falar das éguas dos carros de Faraó, praga das rãs, são brinquedos que encontramos no dia a dia das crianças. E talvez algo, para trazer um ensino mais concreto, trazer as juntas de bois. Então, são coisas que podemos trazer um recurso barato e comum de usarmos, o trigo, e pintar de uma outra cor para identificar o joio. E um simples barquinho no recurso de aula. São coisas que essas crianças vão ter um contato tátil, visual, reforçado com o teu comando auditivo, e isso vai proporcionar um maior aprendizado. Além de tudo, trabalhar as rotinas. Como vemos no slide a seguir, o Senhor mesmo orienta na sua palavra: faça-se tudo decentemente e com ordem.
Então, entrar no site acessibilidadecm.org.br e lá o professor vai escolher a rotina mais adequada para o seu aluno. Sempre lembrar que vamos começar com a rotina mais simples e depois vamos aprimorando. Então, olha, nós vamos ajoelhar, fechar os nossos olhos. No final da oração, nós dizemos amém. Vamos cantar com muita alegria, fazer os gestos, vamos ler a palavra, vamos falar da Bíblia. Depois vamos fazer uma atividade. Essa é uma outra rotina que podemos ver, o desenho de uma criança com síndrome de Down e ao lado um pictograma dando reforço. O pictograma é uma imagem autoexplicativa, muito usada para a comunicação, principalmente de pessoas que ainda não verbalizam. Outro ponto interessante de trabalharmos são os manejos de comportamento. Então, eu vou estimular na criança aquilo que eu quero que ela faça. Então, eu vou encorajar. Posso tocar instrumento na igreja? Sim. E talvez dar um reforço com uma campainha? Sim. Ela cola e reforça na campainha. Ou então, eu quero desencorajar um comportamento. Então, pode correr no templo? E aí ela cola, não. E ela vem na campainha, não posso correr no templo. Pode brincar na aula? Não. São manejos de comportamento muito úteis para todo tipo de criança. E essa criança cresceu, entra na fase da adolescência. E ela está diante da percepção da sua condição, de algumas coisas que para ela funcionam diferente do que os seus pares, por exemplo, na escola. Ela percebe algumas dificuldades de aprendizado. Então, a gente pode ver que essa pessoa precisa ser acolhida e saber que na obra do Senhor há um lugar independente das nossas características. O Senhor nos formou e nos chama do jeito que Ele deseja. Estimular nela a capacidade, as suas capacidades, as suas habilidades. Todos nós temos capacidades e tem coisas que nós temos maior dificuldade. Isso é comum a todo ser humano. Então, devemos sim proporcionar para ela que as suas capacidades sejam desenvolvidas no ambiente da igreja. Se ela tem alguma habilidade para instrumento, estimular com que ela toque. Se ela tem habilidade em cuidar de pessoas, em ler a palavra, qual é a habilidade do nosso aluno e trabalhar em cima dela. Nós devemos desencorajar o capacitismo. Ela não consegue fazer. Consegue sim, qual é o apoio que ela precisa? Não estamos diante de pessoas com preconceito, mas neste mundo ainda há muito preconceito com a pessoa com deficiência. Esse comportamento não é um comportamento encontrado no ambiente da igreja, mas devemos sim acolher os nossos irmãos, estimular as suas capacidades e proporcionar um ambiente que eles possam interagir socialmente com os irmãos e interagir também com as atividades da igreja. O batismo, a ceia, a instrumentalidade, a compreensão dos dons, da palavra, dos louvores e seguindo a sua vida. Os pais estão diante de algumas questões. Será que o meu filho vai ser independente financeiramente? Será que ele vai para a faculdade? Será que ele vai se casar, ter filhos? Como vai ser a vida dele? Como vai ser a sua instrumentalidade? Essas expectativas podem ser acolhidas, ouvidas, auxiliadas no ambiente da igreja. Com o processo de envelhecimento, há uma redução natural da mobilidade, da visão e da audição. Será que, olhando os nossos irmãos, podemos proporcionar para eles um local melhor, onde haja um melhor campo de visão da projeção de slides, um melhor campo de visão ali do louvor, do pastor pregando, da audição dos instrumentos, da percepção daquilo que está acontecendo? E uma outra preocupação que precisamos acolher para as famílias.
o envelhecimento do cuidador, não só da pessoa, mas do cuidador e a morte desse cuidador. Quando eu morrer, quem vai ficar com o meu filho? E nós temos sim uma palavra, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E o Senhor nunca vai desamparar os seus. Essa é uma certeza que nós temos. Um outro ponto importante de acolhimento é assim como Moisés: não sou eloquente, sou pesado de boca, de língua. E o Senhor colocou Arão para falar por ele. E o Senhor tem levantado irmãos para auxiliar os nossos irmãos com trissomia do cromossomo 21, que muitas vezes têm uma dificuldade de fala. Às vezes a articulação dessa fala não foi muito bem trabalhada, e aí ao longo da vida ele tem uma dificuldade de articular palavras, fala de forma mais lenta, às vezes as palavras são imprecisas, além da dificuldade do aprendizado e da memorização de novos conhecimentos. Então, como acolhemos essas dificuldades dos nossos irmãos? Nós olhamos para aquilo que ele está falando, damos a devida atenção, prestamos atenção no contexto do que está sendo falado, e se porventura não entendermos uma palavra ou outra, nós podemos pedir aos irmãos para repetirem, mas devemos evitar muitas repetições da mesma palavra. Se o irmão repetiu uma ou outra vez e nós ainda não compreendemos, nós podemos pedir que esse irmão sinalize o que você precisa. Você quer um copo de água? Você deseja ir ao toalete? O que você precisa? Aponta para mim, por favor. Então, dessa forma, nós acolhemos os irmãos e sanamos a necessidade que ele está naquele momento. E para fecharmos, lembrar que o diagnóstico é um ato do médico, não é função da igreja dar diagnóstico. Acolher, sim, o motivo de oração e dar a devida importância. É muito importante não infantilizar, cada um deve ser tratado de acordo com a sua idade cronológica. Estimular as capacidades dos nossos irmãos e promover um ambiente seguro para que eles participem das atividades da igreja e nos manaíns. Desenvolver a instrumentalidade, prestar atenção no seu gosto, naquilo que ele deseja executar ao Senhor, naquilo que é a sua dificuldade e promover que esse irmão participe sim dos atos da igreja. Não fazer comparações de um com o outro e sim, muito amor com os nossos irmãos. No ensino, lembrar que é importante repetir algumas vezes, repetir de formas diferentes, dar estímulo visual, tátil, auditivo, lembrar que há um material adaptado, preparado no site da acessibilidade.icm.org.br e nos dedicarmos ao ensino da palavra, para que verdadeiramente eles venham a aprender. E sim, muito importante, sempre envolver a família. A família deve estar diretamente envolvida no cuidado, no reforço do ensino, no dia a dia em casa. E o resultado nós podemos ver como resultado lá em Êxodo, que diz assim, Êxodo 4:31. E o povo creu, e ouviram que o Senhor visitava os filhos de Israel e que via a sua aflição. Inclinaram-se e adoraram. O resultado são muitas pessoas com a trissomia 21, crendo na palavra do Senhor, entendendo e vivendo uma experiência de adoração ao Senhor. Nós nos despedimos aqui com os irmãos, a paz do Senhor Leonice, a paz do Senhor a todos os irmãos. Queremos agradecer a doutora Gabriela por essas informações maravilhosas. E também queremos agradecer por você estar aí nos acompanhando nesta entrevista. E gostaríamos de lembrar que temos um espaço para perguntas e interações. Se você tem alguma dúvida ou comentário sobre o que foi abordado, sinta-se à vontade para compartilhar. Segue o número do WhatsApp, prefixo 27 998796428. Queremos agradecer então a todos, porque o conhecimento é fundamental para promover o acolhimento e a acessibilidade. Não se esqueçam de acompanhar nosso próximo programa, onde continuaremos a discutir sobre temas importantes relacionados à acessibilidade. Até a próxima e que Deus abençoe a todos.